Bom dia, gente. Vamos dar início então à nossa live agora da manhã, continuando os estudos sobre o livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Agora de manhã a gente vai então estudar a lição de número 3, intitulado Na Grande Romagem. Vamos juntos elevar nosso pensamento a Deus, Pai de bondade e de amor, para que possa, através dos mensageiros de luz, inspirar o estudo dessa manhã, nos inspirar, mas receber em uma só voz toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, porque podemos sentir e presenciar a sua bondade em nosso meio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos lá então, lermos juntos a mensagem na Grande Romagem e aí tecermos as nossas elucidações. Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Assim nos diz Emmanuel. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e, em seguida, a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos rimos resplandecentes da eterna ressurreição. Então vamos lá.
Quando Paulo, na carta aos Hebreus, resgata o testemunho de fé dada por Abraão, lá aquele patriarca que já é idoso, é chamado por Deus através da espiritualidade superior a sair de sua terra e ir buscar a terra prometida. Vamos entender que quando Abraão dá o seu testemunho de fé, ele obedece, ou seja, ele se submete à vontade de Deus. Já começa para nós um grande desafio, que é reconhecermos qual que é a vontade de Deus que impera na nossa vida. Então, toda aquela pergunta que nos cabe enquanto espíritos, e acho que é uma pergunta muito comum, qual o objetivo da minha encarnação? Se existe um planejamento reencarnatório para que a encarnação se estabeleça, qual seria então aquele que eu deixei como compromisso no plano espiritual? Mas Abraão ele vai mostrar para a gente que quando se confia, quando se fé no Pai, nós podemos viver segundo em conformidade com a vontade de Deus, porque o tempo todo seremos inspirados, a nesse plano encarnatório vivermos. Nós não precisamos de pegar um documento espiritual e trazer para nós, porque isso vai mostrar que as nossas relações puramente materiais ainda são as que prevalecem. Mas somos convidados, então, a fazermos um processo de metafísica, de superar, toda a necessidade de uma comprovação, vamos dizer assim, palpável, porque Jesus hoje não é palpável. Eu não chego aqui e abraço Jesus, e nem por isso eu vou deixar de crer pelas inúmeras provas que nós temos de sua interferência em nossas vidas. Então, obedecer a Deus, tal como Abraão obedeceu, e nesse momento é o resgate de testemunho, que Emmanuel nos convida, é entendermos que pelo próprio processo meditativo, pelo próprio processo de oração, pelo próprio estudo, por exemplo, da doutrina espírita, nós somos convidados a nos rever e conhecermos nossa essência. Abraão ele foi iniciador de uma trajetória do povo que seria identificado como povo de Deus. Um começo baseado na fé para entender esse trecho aqui. Abraão ele é convidado então a sair da terra onde ele estava estabelecido, na sua cidade natal lá de Ur, e ele é convidado a sair à procura da terra prometida, mas ele não sabe o caminho. Olha que exercício de confiabilidade em Deus, de que, entendendo os propósitos dele, segue sem pestanejar. Daqui a pouco a gente vai ter uma diferenciação entre fé cega e fé racional, tá? Mas nesse primeiro momento é importante a gente entender que ele não é inconsequente e irresponsável quando segue o pedido de Deus, Ele é uma pessoa que temente a Deus, conforme faz toda a sua conformação de vida à vontade de Deus e entrega aquela confiança de que também o futuro, as consequências de sua ação, estaria na mão de Deus. Olha no livro de Gênesis, na Gênese bíblica, tá, gente? Tá assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ur, que é o nome da cidade de Abraão, tem um significado de estabelecimento. Então, o pai não pede apenas que Abraão saia de uma maneira impensada, mas ele estabelece um progresso daquilo já para cumprir a vontade de Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que Deus pede a ele, ali naquele momento, é que ele dispusesse de sua terra, de seu estabelecimento. É como se Deus o convidasse a deixar tudo aquilo de natureza material que poderia corromper a sua atividade espiritual para trás, trazendo de volta para Abraão a consciência de cidadão do universo, de um ser puramente espiritual
em estágio aqui no plano terrestre. Depois ele é convidado a largar a sua parentela. Por quê? Porque os espíritos, né, que formam a nossa família, espíritos muito escolhidos, né, espíritos que criaram e, né, fizeram um compromisso junto a nós encarnarmos juntos, mas aqui vai falar para que Abraão largasse sua parentela. Como se dissesse que, por mais amor que tivéssemos a qualquer pessoa, o amor a Deus deveria sobressair. Então, o amor a Deus tem que ser o motivador das nossas ações. E sair da casa do teu pai, no contexto, né, de Abraão, o filho primogênito, o filho mais velho, ele tinha uma singular importância na continuidade da família. E despojar dos laços com o pai era se despojar das próprias bênçãos de Deus. Mas Abraão vai ali nos testemunhar, que quando a vontade é do pai, nenhum caráter moral social pode comprometer a boa vivência. Ou seja, Deus mostra a sua vontade e cabe a nós modificarmos a nossa forma de viver, né? Aceitando o convite que ele nos faz e vivermos em plenitude. Porque Deus tem um sonho para nós, que é o sonho da perfeição, né? A perfeição que nos cabe. Então, Abraão vai caminhar nesse grau de confiabilidade. E a gente vai entender que toda a ação de Abraão é levada pelo ato de fé. E nesse ato de fé a gente vai entender como ato de confiança, do mostrar-se disposto sem medo. Então, entre Abraão e Deus há um grau tão grande de intimidade que as ações de Deus vão se cumprindo pelo exercício consciente do livre-arbítrio de Abraão. Porque Abraão também poderia ter escutado, né, naquele momento, né, o pedido para sair de sua terra, esse convite a ir pela confiança à terra prometida e não ter aceito. Alguns palestrantes, né, espíritas falam que quando Kardec recebe, né, a missão da codificação da doutrina espírita, outros espíritos já estavam preparados caso ele falhasse. Então, por exemplo, Leon Denis está ali como um grande contribuidor da doutrina espírita no seu nascedor, né? Mas Kardec leva a êxito a sua tarefa de codificador. Também poderia ter dado errado ali na época de Abraão. E com certeza outro espírito preparado nos deixaria esse testemunho necessário, né, àquele tempo e também ao nosso. Então, uma reflexão também para trazer para a gente é o seguinte: as nossas falhas, quando referidas a um processo de santificação das almas, de progresso espiritual daqueles que nos cercam, é levado pelo testemunho, pela fé, que leva à confiabilidade. Porém, se nós falharmos, com certeza Deus despontará outras pessoas para que o executem. Lá na Bíblia mesmo fala que, né, se nós não falarmos, que seja as pedras falarão. Mas aquilo que tiver que ser feito, o será. Porque Deus sabe da nossa imperfeição e sabe desse nosso ir e vir do processo do exercício bom do livre-arbítrio. Então vamos lá. No parágrafo 1º, a gente vai então fazer uma diferenciação, quem quiser ir acompanhando aí junto com o livro Vinha de Luz, que a fé de Abraão, ela tem que ser analisada. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, faz uma diferenciação entre fé raciocinada e fé cega. Porque nós somos convidados a não aceitarmos tudo de qualquer maneira. Então, por exemplo, no nosso contexto espírita, devemos levar em consideração tudo que um espírito fala? Não. Por quê? Hermínio Miranda, tanto no livro Diálogo com as Sombras e depois no livrinho, eu esqueci a editora, gente, que ele fala obsessores, gente como a gente, né? O que nos diferencia de um espírito zombeteiro, de um espírito brincalhão, que não está atrelado à verdade, é o corpo. E as nossas imperfeições não cessam com a morte do nosso corpo.
o desencarne de nosso espírito. Então, nós devemos pensar que a fé, quando ela é raciocinada, ela se torna mais confiável, ela se torna inabalável. Um segundo momento, no item 7 desse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar que a aquisição da fé, ela é possível, porque nós vamos aprendendo a embasar a nossa fé. Fé, em algumas pessoas, se demonstra como um fator natural. A centelha ali já consegue disseminar, já fazer brotar e crescer a vivência pela fé. E isso se dá pelo progresso, né, de encarnações anteriores que esse espírito conseguiu conquistar. Outras pessoas que estão também nesse processo de aprendizagem precisam de experiências inúmeras que o levem ao desenvolvimento da fé. Quando, no item 7, tem uma frase muito marcante para toda a doutrina espírita que fala assim: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então a fé ela tem que ser questionada. E a fé ela é, conjunta com a ciência, uma grande ferramenta de progresso para o nosso espírito. E não ferramentas que são antagônicas e deveriam não trazer de forma alguma conflito um no desenvolvimento do outro. Né? Mais para frente, né, nosso tema vai ser inclusive essa fé e razão, tá, gente? Um segundo momento, a gente vai ter que lembrar que Abraão ele é convidado a não participar da herança dos pais biológicos, da vida do contexto familiar, mas a ele é prometido a herança do reino dos céus. Então, uma herança espiritual. Então, esse romper de toda a materialidade numa entrega confiante a Jesus, a Deus, desculpa, e ter a consciência de que deveríamos buscar as heranças espirituais. Naquele contexto de Abraão, ter a figura de Deus como o pai era uma experiência única, porque Deus ali ainda tinha uma visão, uma conotação muito ligada às paixões propriamente terrestres. Então, era a visão de um Deus que vinga, e aí Abraão vai ter ali, naquele momento do seu chamamento, uma relação de um Deus que o ama, que o ampara, que o acolhe como filho, pois deixa uma terra como herança. E a terra tem um outro sentido ali como um sinal de bênção, de prosperidade, de continuidade de sua raça, tá, gente? Então, ter uma terra era sinal de comunhão com o Pai. Outras reflexões que são trazidas para a gente está lá no parágrafo 2º do texto de Emmanuel, que fala assim: a conscrição atinge a todos. Conscrição é o alistamento militar. Então, nós todos, a humanidade terrestre, é convidada nesse momento, e lá desde aquele tempo que Emmanuel psicografa esse livro, vamos ver quando? Em 1956. Então, desde aquele momento, Emmanuel já convida a humanidade a se inscrever como tarefeiro do mestre, sem, de forma alguma, excluir alguém. Então, todos nós somos convidados a nos inscrevermos como filhos obedientes do Pai. Outras reflexões também são cabíveis nesse momento, como um resgate do conceito de obediência a todo momento, e também observarmos que Abraão, quando é chamado pelo Pai, ele não faz impedimentos. Então, o que quer dizer isso? Ele não inventa desculpas para não aceitar o convite do Pai. Então, ele não burla seu próprio espírito do progresso que almeja, mas reconhece no chamamento do Pai que era necessário a seu espírito e vai de cabeça mergulhar. No parágrafo 4, existe um convite de Emmanuel para todos nós que fala assim: e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Devemos erguer o coração e partir igualmente.
somos convidados a termos um testemunho de fé, tal como o de Abraão. Emmanuel fala depois assim que o nosso objetivo é Cristo Jesus. E sobre isso a gente poderia também falar muita coisa, mas nós vamos especialmente entender que Cristo não é o nome de Jesus, mas é a missão que ele desempenha aqui no nosso planeta Terra. Jesus, enquanto Cristo planetário, é reconhecido, né, pelo seu grau de superioridade moral e intelectual. E aí, quando a gente recorre ao Livro dos Espíritos, no capítulo lá que vai falar sobre, na pergunta 112, que vai falar sobre a escala espírita, vai falar então dos espíritos puros. E fala assim nas características gerais: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Então, Jesus ele é um espírito crístico, desmaterializado, que ergue sobre nós, enquanto um grau de superioridade, nos convidando a segui-lo de toda forma. Então, o objetivo é Cristo Jesus. E a ferramenta que Emmanuel retrata nessa missão é a fé obediente a Deus Pai, que nos levará, né, à culminância do Espírito, a sermos um dia espíritos puros. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 4, ele vai falar então como que nós podemos hoje levar essa condição de progresso enquanto espíritas e enquanto cristãos, que, como dizemos nos estudos de ontem, é a mesma coisa. Ser espírita ou ser cristão é tudo a mesma coisa, porque todos nós estamos sendo conduzidos pelo cristianismo redivivo, voltando lá às origens do cristianismo simples. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, reconhece-se o bom espírita, o bom cristão, por saber quem realmente é e, sabendo as luzes e as sombras que carrega, o acolhe e o transforma em um espírito melhor todos os dias. Olha que convite, então, ao progresso a partir de nós mesmos. Então, a gente vai voltar a citar agora a mentora espiritual Joana de Ângeles, como ontem nós fizemos com o livro Jesus e Atualidade. Hoje a gente vai fazer com um outro livro, que é Autodescobrimento, uma busca interior. É o 6º livro da série psicológica dessa mentora espiritual, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Lá nós vamos entender, porque Emmanuel fala assim, é necessário marchar sempre e batalharmos para a nossa própria redenção. Esse pode ser até um ponto um pouco distorcido por nós espíritas. Porque Jesus, ele nos mostra o caminho da redenção através dos nossos próprios espíritos, né? Então ele nos dá o testemunho de como nos redimirmos, de como progredirmos, mas o seu sacrifício na cruz ele é totalmente pedagógico. Ele não é para nos eximir das próprias responsabilidades. E então a mentora Joana de Ângeles vai falar em uma panorâmica, torna-se inadiável, a fim de favorecer a recuperação, quando em estado de desarmonia, ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se contradiz das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva, ou foge especuladamente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Ou seja, a gente volta naquele conhece-te a ti mesmo do templo de Delfos, entendendo então que agora a chave do nosso progresso é a nossa redenção, domando as nossas más inclinações, sem deixarmos ir para esses embustes de nós mesmos.
porque somos nós que muitas vezes, burlando o nosso espírito, nos facultamos a oportunidade da infelicidade. No capítulo 10 de Jesus e Atualidade, que foi o livro citado ontem, né, como uma fonte secundária de estudo, chamado Jesus e Coragem, tem alguns elementos que agora a gente vai trazer então para nos mostrar que o testemunho da fé de Abraão, que Emmanuel resgata, é um testemunho de coragem e que nós encontramos também rastros marcantes na atuação corajosa do próprio Mestre Jesus. Então lá a benfeitora Joana de Ângeles fala assim: em dúvida atroz ou perseguido, pense em como Jesus agiria nessa situação e faze conforme te inspirar a consciência reta. Então, estando nós em conflitos ou em momentos de dificuldade, paremos, façamos uma prece e coloquemos Jesus a caminhar conosco, né? Esse Jesus descrucificado, esse Jesus amigo e companheiro de todo momento. E em companhia de Jesus, possamos fazer das nossas ações as ações dele. E aí o nosso rumo vai ser um rumo mais reto, o nosso caminho será um caminho de felicidade. Um segundo encorajamento, tendo por base Jesus, que Joana de Ângeles nos faz, é quando ele fala assim: tem coragem a viver. Em tempo de turbulência, sermos corajosos é primordialmente sabermos que a nossa vida é dirigida também pelos espíritos superiores, por Jesus, por Deus, quando estamos abertos a todo esse auxílio que não nos desampara hora nenhuma. Então não é com o desânimo, com a depressão, com crise de ansiedade ou com qualquer outro mecanismo de fuga que vamos ser felizes. Então nós somos convidados também a amarmos a nossa encarnação, a cuidarmos e velarmos por ela. Então, não está na hora agora de nós deixarmos desanimar ou deixarmos de forma invigilante o nosso pensamento. E Joana de Ângeles, ela, nessa proposta de associar a psicologia transpessoal, né, a psicologia acadêmica, a psicologia espiritual, ela fala muito da questão de nós nos autossabotarmos, como se colocássemos o nosso papel frente à vida como um papel de vítima e passamos a responsabilidade da nossa felicidade ou da nossa infelicidade para aqueles que nos circundam. E Joana mostra que está na hora de tomarmos a rédea da nossa vida e entendermos que as responsabilidades que nos cabem, né, pelo exercício consciente do livre-arbítrio, é que vai fazer da nosso espírito um espírito em progresso contínuo. E aí, nesse processo de autossabotagem, Joana esclarece assim: não te escondas nem escamoteis a tua situação, sob desculpas e mentiras. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele Jesus, e rompe os grilhões que te julgam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Olha que convite audacioso de Joana, né? É nós não nos escondermos, nós despojarmos das máscaras que e retirando as que colocamos durante a nossa vida, temos a consciência de que somos convidados a entendermos o nosso espírito enquanto homens integrais. Entendermos que todo o nosso contexto espiritual é regido, né, pela natureza espiritual pela qual fomos criados, que é essa perfeição que nós vamos atingindo pouco a pouco, mas também deixando o medo de nós mesmos de lado. Porque uma das maiores dificuldades em responder como Abraão, com uma fé totalmente aberta, é porque nós ainda temos medo de nós mesmos. Nós temos medo de não conseguirmos perseverar, temos medo das nossas boas potencialidades, porque não sabemos como conduzi-las às vezes das melhores formas. Nós temos medo de nossas sombras, porque temos medo do que os outros vão falar, nós temos medo do que vão achar, mas para quê? Porque se o progresso espiritual ele é uma atitude pessoal, apenas a nós mesmos nos cabe refletir
acerca de nossas reflexões. Tudo bem que o contexto em qual estamos inseridos, ele é escolhido com muita sabedoria, né, no nosso plano encarnatório, e ele tem uma finalidade pedagógica muito grande. Mas a gente não pode, né, depositar o nosso progresso na mão do outro. O nosso progresso, ele é pessoal. E aí, caminhando para o final dessa reflexão, a gente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, que vai falar assim, que a nossa vida futura, ela tem que estar sempre à nossa vista. E quando nós entendemos que a vida futura, a vivência no plano espiritual, é realmente todo o contexto para o qual vivemos e para o qual nos preparamos e realmente a nossa pátria, né, o lugar a que pertencemos, nós vamos entender que todo ponto de vista, né, de como vivemos o processo encarnatório muda, porque a gente vai procurar viver com o máximo de resignação, resiliência possível, né, num testemunho autêntico daquilo que Deus espera de nós, obedecendo às revelações de Moisés, vamos aproveitar as lives da noite, obedecendo então a moral de Jesus, e hoje à noite a gente vai falar sobre Espiritismo, tá? Então, à noite a gente continua essa conversa. E aí, para a gente encerrar, então a gente vai pegar e voltar ao exemplo de Abraão, que, por obediência, todos os obstáculos são superados. Obediência a quem? Ao Pai. Como identificar o que Deus quer para nós? Em oração, em meditação, em prece, em estudo e leituras contínuas e edificantes, né? A nós espíritas, uma gama de obras secundárias, né, da doutrina nos são possibilitadas de ler até pela internet, pelo computador. Então, em tempo de isolamento social, é uma boa ferramenta, né, para a gente. Mas, indispensavelmente, voltar às fontes básicas. Né? Lermos as obras de Kardec, estudarmos, colocarmos e analisarmos a nossa vida frente a toda essa gama de informação que ele nos possibilita ter. Um segundo item é que a obediência nos leva à felicidade. A gente vai lembrar também do estudo de ontem, onde fala que a felicidade absoluta não é nos possível atingir, né, no plano e no grau de evolução espiritual em que estamos. Mas uma felicidade relativa, né, que já é possível nós vivermos aqui, nós só não a atingimos porque nós não queremos. Então, nesse processo de obediência às leis divinas, às leis naturais tão bem elucidadas, principalmente no Livro dos Espíritos, nos leva a um processo de felicidade. E lá no parágrafo 19, no último parágrafo dessa mensagem, fala assim: obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. É a dualidade de obediência e esperança. Porque a esperança é a fé no porvir, a fé no futuro, é um positivismo, né? É uma expectativa otimista. Então, quando somos obedientes, temos uma confiança tão a Deus que sabemos que a esperança é renovada e revigorada a todo momento, porque temos consciência de que tudo está em conformidade com a vontade do Pai. Não é assim que Jesus fala, que nem uma folha da árvore o saiba e o Pai o queira? Então imagina se a nós, que somos mais importantes, né, nessa escala evolutiva do que árvores, e entendam bem isso no contexto da doutrina espírita, né? Porque nós já passamos, né, pelo reino vegetal, já estagiamos naquele momento, já estamos em outro. Então, nós somos convidados a obedecermos felizes à vontade de Deus e renovarmos a esperança de que a Ele tudo é destinado, né, e tudo é regido. Vamos juntos fazer nossa prece de encerramento, elevando nosso pensamento a Deus e pedindo nesse momento a sua existência, que possa fazer com que o nosso planeta seja mergulhado em suas bênçãos e em seu amor. Que cada pessoa deste plano terrestre possa se sentir nesse momento amparado e acolhido. Que as nossas boas vibrações possam ir às pessoas que têm medo, que sofrem e precisam de consolo. Especialmente nessa manhã, Senhor, entregamos nessa prece todas as pessoas que têm trabalhado, né, frente a essa pandemia,
para que seja as suas ações obedientes à sua vontade, instruídas e inspiradas pela espiritualidade superior, e que eles possam sentir a gratidão de todo o nosso planeta pelo exercício consciente, responsável e amoroso de suas responsabilidades profissionais. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançarmos vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa pura e santa imagem, que assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos oriente, e à noite, então, nós esperamos, todos para o estudo contínuo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente está estudando a relação das três relações divinas, Moisés, Jesus e o Espiritismo, acerca daquele trecho tirado do Evangelho: não vim destruir a lei, mas dá-la pleno cumprimento. Outras tarefas virtuais serão disponibilizadas pela nossa fraternidade com outros tarefeiros. Então fiquem atentos aí ao Instagram e ao Facebook da nossa casa. E também esse convite que o mentor da nossa casa, o Espírito Rafael, nos deixa. Que tiremos momentos breves durante o dia para prece, para irradiação pelo nosso planeta, para que juntos possamos viver bem esse tempo de isolamento, mas também juntos nós possamos nos unir em espíritos em benefício da humanidade. Então até mais tarde, que Jesus nos abençoe.